Olá, olá! Parece que estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em C#, e hoje vamos falar sobre algo mais sobre a herança. Ok, portanto, eu volto a relembrar, a herança é um mecanismo pelo qual uma classe, a subclasse, pode estender outra classe, que será então a superclasse, a classe base, para criar proveito das suas possíveis variáveis, os atributos, e do seu comportamento, então, os métodos. Volto a lembrar também que uma classe só pode herdar de apenas uma outra classe. Ok. Neste vídeo vamos falar sobre o new, o virtual e o override. Ok. O new é para criar algo novo, seja um novo objeto, seja uma nova array, uma nova lista, um novo dicionário, um novo método, etc. Ok. Eu já vou explicar isto com a prática. Depois temos o virtual. Neste caso, primeiro vamos explicar o override. O override faz com que seja possível estender ou modificar a implementação de um método herdado, ou seja, que vem da classe pai, ou seja, da superclasse, um método, uma propriedade, um evento, seja ele abstract, que é algo que vamos falar num próximo vídeo, não no vídeo a seguir, mas depois num dos próximos vídeos, e depois do virtual. O virtual é usado para modificar uma declaração de um determinado método, propriedade ou evento e permite que este, ou seja, o método ou propriedade ou evento, seja substituído numa classe derivada, ou seja, na classe filho, na subclasse. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um exemplo do último vídeo para não tornar as coisas, entre aspas, mais cansativas, que não quero escrever a mesma coisa duas vezes, ou seja, vou copiar e colar. Aqui vou colocar o nome da classe, que é mais sobre a herança, que é referente a este vídeo. E aqui podemos ver que temos alguns erros. Porquê? Porque as classes já existem. Ou seja, temos então as classes aqui, e isto torna-se repetitivo. Ou seja, eu vou ter que mudar o nome das classes. Vou colocar então um underscore antes, tal como tenho que fazer aqui também. E aqui, ao instanciar, também tenho que chamar então a classe filho. Ok. Portanto, vamos apagar aqui estas bibliotecas desnecessárias. E temos então o nosso pedaço de código. E é aqui que vamos trabalhar. Ou seja, com o new, o virtual e o override. No vídeo passado eu dei um pequeno exemplo que foi imaginarmos que, neste caso, a classe pai, ou seja, vamos pensar assim. O meu pai, a comida preferida dele, pode até ser arroz de marisco. Mas nada impede da minha comida, ou seja, do filho, ter uma comida, ou seja, de eu ter uma comida preferida diferente da do meu pai. E vamos imaginar que é o caso. Ok. Portanto, eu aqui teria que mudar a função. Ou seja, o método teria que voltar a repeti-la, porque é o que eu chamo aqui. Ok? E não quero chamar esse conteúdo, porque a minha comida preferida não é, então, arroz de marisco. Vamos imaginar que é lasanha, por exemplo. Vamos escrever aqui comida preferida, ou seja, temos que colocar o mesmo nome, porque é o que nós chamamos aqui. E podemos ver que vamos colocar o seguinte, então, vamos escrever a mesma coisa. A minha... Opa, ui, está mal hoje. A minha comida preferida é lasanha. Ok, até aqui tudo bem. Eu não sei como é que vocês escrevem, se é com lasanha, ou lá como é que se escreve, eu escrevo com lasanha assim, portanto, eu não sei muito bem o que é que está correto, mas penso que o meu também seja correto. Ok, outra forma acho que é italiano, portanto, eu sou português, escrevo como os portugueses escrevem. Vá. Quer dizer, nem sei se é o inglês ou se é o italiano que escreve assim, lasanha. Lasanha com guia. Ok, também não interessa. Pronto, lasanha. A minha comida preferida é lasanha. Portanto, podemos ver que temos então aqui um aviso. Que é basicamente... Ui, não vamos ligar isto aqui. Eu também não sei muito bem o que é que se passa aqui. Temos que ver. Ok, afinal não há nenhum erro. Foi apenas que tinha que aparecer. Temos então aqui um aviso. E o aviso é o seguinte. Nós estamos a herdar então da classe pai. Portanto, nesse caso, underscore pai, que é que temos aqui? Portanto, estamos a herdar uma função. Neste caso, um método de nome de comida preferida. E depois estamos a usar então um outro método dentro da classe filho com o mesmo nome e basicamente são iguais, só muda o seu conteúdo. Portanto, o que nos diz aqui para usar é então o new, ou seja, vamos dizer que neste caso, este é o novo método e já não irá aparecer nenhum aviso. Se eu executar este pedaço de código, vamos então aqui,
podemos ver que a minha comida preferida já não é arroz de marisco, ou seja, já não vou buscar o que era do meu pai, mas sim vou buscar o meu novo método. Neste caso a minha comida preferida é lasanha. Até aqui tudo bem. O Neil aqui está a dizer que estamos a criar um novo método e que vamos sobrepor, atenção, vamos sobrepor ao que estamos a herdar da classe pai. Ok, até aqui tudo bem. Mas agora vamos falar então do override e do virtual. Como eu já vos disse, o override faz com que seja possível estender ou modificar a implementação de um método herdado ou propriedade ou evento. Neste caso, seja um evento abstract ou então virtual. Que é o que vamos usar aqui, que é o virtual. Ok. Portanto, já não vamos precisar do new e vamos usar uma coisa que é o override e o virtual. Ok. O virtual, volto a lembrar também que é usado para modificar uma declaração de um determinado método, propriedade ou evento e permite que esse mesmo seja substituído, ok? Aqui está o segredo, será substituído numa classe derivada, que é basicamente a classe derivada aqui, não é a classe pai, mas sim a classe filho, porque é a classe que herda, está a herdar da classe pai. Ok, portanto, eu aqui vou colocar o virtual, porque o virtual já vos disse que permite que esse mesmo seja substituído, e nós queremos substituir este mesmo método. E aqui temos que usar, vamos ver que o erro ainda se mantém, não é o erro, é o aviso, o verde aqui, a linha verde corresponde a um aviso e a linha vermelha corresponde então a um erro, mas certamente ter percebido com a vossa prática. Ok. E aqui temos que colocar então o override, porque faz com que seja possível modificar, neste caso vai ser o modificar e não estender, a implementação de um método herdado. Ou seja, nós estamos a herdar o método de comida preferida, temos o virtual, que o que faz é que deixa ser substituído um método, mas é necessário ter aqui então em baixo o override. Portanto, estamos agora a sobrepor, que também é basicamente o mesmo, ou seja, o new é basicamente dizer que estamos a criar um novo método. E é aquele método que importa e não um método que nós herdamos. Aqui com o virtual e com o override estamos a dizer que queremos sobrepor, ok? Queremos estar, ou seja, modificamos o método que recebemos. Portanto, se eu executar este pedaço de código, podemos ver o seguinte. Podemos ver que tudo se mantém, mas já com a implementação sem ser o new, porque não era basicamente a melhor política, e sim com o virtual e depois sim o override. Então aqui o virtual, atenção que o virtual é sempre para o método que estamos a herdar, e depois o override é para o método que queremos sobrepor. Não. Neste caso é o método que vamos usar para sobrepor o método que estamos a herdar da classe pai. Neste caso, na classe pai, na superclasse, temos o virtual, e na classe que está, neste caso, a classe que é a subclasse da classe filho, colocamos então o override para estender ou modificar a implementação de um método herdado. Ok. Portanto, não percam o vídeo de amanhã. Isto é muito importante, a parte da herança e overrides e virtual e etc. É muito importante praticarem, porque de certeza que será necessário um dia mais tarde, se um dia decidirem trabalhar nesta área, na área presente no universo da programação, de certeza que será muito importante. Não, claro, para este tipo de coisas mais simples, mas para coisas mais avançadas, ok? Portanto, sigam o que eu vos estou a dizer. Praticar é mesmo muito importante para uma pessoa evoluir. Não é só ver nem ler. A prática é mesmo muito importante. É tal como eu digo. Eu ando na universidade e acredito que os professores não servem para ensinar. Servem apenas... Atenção que estou a falar desta área em específico. Na área da programação. Os professores não servem para ensinar e apenas para orientar. O aluno, o estudante, é que deve chegar a casa e pôr, já que já está orientado por onde deve caminhar, deve seguir, já sabe o que deve praticar, em casa é que o deve fazer para depois evoluir. Ou seja, o aluno, o estudante, é que se ensina a si mesmo e o professor só o orienta e diz: tens que ir por aqui, tens que estudar isto, vais de certeza evoluir por aqui, e o aluno é que decide. Ou seja, tem que ter a capacidade de ser autónomo, que é o que eu tenho sido nestes últimos
anos. Ok? Portanto, volto a repetir. Não percam o vídeo da manhã. Pratiquem e happy coding!